Olá! Sabe quando o médico pede um exame e fala que precisa ser com contraste? Pois é, a gente preparou este material justamente para tirar o mistério disso tudo. A gente vai dar uma olhada no que são esses meios de contraste, por que eles são importantes e, claro, o principal, quais são as medidas de segurança que garantem a proteção do paciente. Essa é uma dúvida super comum, né? A palavra contraste às vezes pode até assustar um pouco, mas olha, a ideia por trás dela é bem simples e, o mais importante, é uma ferramenta incrível para ajudar no diagnóstico. Vamos entender direitinho como isso funciona. Então, para começar, o jeito mais fácil de entender o que é o meio de contraste é pensar nele como um marca-texto. Isso mesmo, um marca-texto médico, digamos assim. Sabe quando a gente está lendo um livro e usa o marca-texto para destacar o que é mais importante? A lógica é exatamente a mesma, só que para o interior do corpo. É isso aí. Essa substância, quando é injetada, ela circula pelo corpo e faz com que certas partes, como órgãos e vasos sanguíneos, fiquem muito mais visíveis, mais nítidas em exames como tomografia ou ressonância. É o que permite que os médicos radiologistas enxerguem detalhes que, sem o contraste, poderiam simplesmente não aparecer. Bom, e aí, claro, sempre surge aquela preocupação, né, sobre a possibilidade de ter alguma reação. Isso é super normal de se pensar. E as diretrizes médicas são bem detalhadas sobre isso. Por isso, é muito importante entender como essas possíveis reações são classificadas e, principalmente, como a equipe médica está preparada para lidar com elas. Basicamente, as reações são divididas em 3 janelas de tempo: as que acontecem logo depois, as que demoram algumas horas e as que podem aparecer dias depois. Essa organização ajuda a equipe médica a saber exatamente o que observar e em que momento. Mas olha, o que é importante saber é que a grande maioria das reações, quando acontecem, são as agudas, ou seja, aparecem bem rápido. E é justamente esse primeiro momento, logo após a injeção, que é o mais importante para a observação. É por isso que o paciente não vai embora imediatamente. Ele fica ali na clínica ou no hospital por um tempo, porque a equipe está de olho, atenta a qualquer sinal de reação. E aqui vem o ponto mais importante de todos. A imensa maioria dessas reações agudas são coisas bem leves e que passam rápido. Coisas como, por exemplo, sentir uma coceirinha, uma sensação de calor pelo corpo, talvez um enjoo leve. Sabe, reações mais sérias são muito, mas muito raras mesmo. E como a gente vai ver, as equipes estão mais do que preparadas para qualquer eventualidade. Isso nos leva, então, ao coração da nossa conversa de hoje, a verdadeira rede de segurança que existe em volta de todo esse procedimento, ou seja, os protocolos super rigorosos para proteger cada paciente. Olha só como funciona. Antes mesmo de qualquer coisa, a equipe faz uma checagem completa do histórico de saúde da pessoa. Eles não querem saber sobre coisas como o asma, se já teve alguma reação antes, enfim, qualquer fator de risco. Com base nisso, eles avaliam tudo. E depois do exame, como a gente já falou, o paciente fica em observação por pelo menos meia hora. É um cuidado do início ao fim. E aqui a gente tem a prova concreta de todo esse preparo. Toda sala onde se faz um exame com contraste já vem equipada com tudo o que é necessário para lidar com uma reação na hora, desde oxigênio até os medicamentos certos. É uma estrutura de segurança completa, pronta para ser usada se precisar. Ok, vamos falar de outro ponto que gera muita dúvida: os rins. E a preocupação faz todo sentido, porque são justamente os rins que trabalham para filtrar e eliminar o contraste do nosso corpo. É por isso que a equipe médica sempre pergunta sobre a saúde dos rins. Faz parte do protocolo padrão de segurança. O objetivo é identificar quem pode ter um risco maior de desenvolver uma condição rara, chamada lesão renal aguda pós-contraste. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É como se fosse uma sobrecarga temporária nos rins enquanto eles estão fazendo esse trabalho de limpeza. Mas calma, é super importante deixar claro que para quem tem os rins funcionando normalmente, o risco é baixíssimo. O foco principal da preocupação é com pacientes que já têm algum problema renal grave. E para essas pessoas, claro, a equipe toma cuidados extras, como recomendar uma boa hidratação ou até pensar em outros tipos de exame. Beleza. Agora vamos para uma rodada de perguntas e respostas rápidas, com aquelas dúvidas bem práticas que sempre aparecem antes do exame. Uma dúvida super comum, principalmente para quem tem diabetes, é sobre a metformina. Precisa parar de tomar? Tem alguma interação? Olha, a resposta é bem tranquilizadora. Para a grande maioria das pessoas que tem uma função renal normal, não precisa parar de tomar o remédio. Claro que a equipe médica vai sempre avaliar cada caso, mas, em geral, pode continuar o uso sem problemas. Outra situação que pode acontecer: e se a pessoa precisa fazer 2 exames com contraste no mesmo dia? É seguro fazer isso?
A resposta é sim, é possível. O que as diretrizes recomendam é um intervalo de, no mínimo, 4 horas entre uma injeção e outra. Isso para quem tem a função renal normal. Esse tempo é o suficiente para o corpo processar e eliminar a maior parte do primeiro contraste, mostrando, de novo, todo o cuidado e a segurança do processo. E para fechar, a gente traz essa frase que vem direto das diretrizes e resume tudo perfeitamente. A ideia é: nunca se deve deixar de fazer um exame importante com contraste quando ele é clinicamente necessário. Sim, existem riscos, como em qualquer procedimento, mas eles são muito bem conhecidos e controlados. O benefício de ter um diagnóstico claro e preciso para a saúde do paciente é o que mais importa. A chave não é ter medo do contraste, mas sim usá-lo da forma mais segura e inteligente possível.